reflexo, ela vai além dos pontos reflexos. Então, não é só estimular pontos, aprender protocolos. Não é só isso, gente. Vai muito além, né? Vai muito além de saber de onde veio o reflexo, origem da reflexoterapia, como é que é o mecanismo de ação, como é que são pontos para isso, para aquilo, protocolo. A gente não quer que a pessoa ela se sinta exposta. Depois da sessão, será que eu fico compartilhando com as pessoas o que aquela pessoa veio, né? A queixa daquela pessoa, como é que aquela pessoa se sente, como é que ela saiu do consultório. Acredite, gente, tem às vezes gente da mesma, que é da família passa, várias pessoas da família passa, e um não comenta com o outro lá, com o primo, que também passa, com a prima, que também passa. Às vezes, até recentemente atendi uma pessoa que nem com o pai e a mãe. Porque ela falou assim para mim, ó, você conhece meu pai e minha mãe? Eles querem muito que eu vá numa profissional que é lá pertinho da minha casa, mas eu não quero ir com aquela profissional. Eu quero passar aqui. Então, ia comentar com você, se você se encontrar com eles, não comenta nada que eu vim. É uma pessoa maior de idade, tá, gente? Não é criança, não. Pessoa maior de idade. Então, imagine se eu já tenho o costume de ficar falando, de me encontrar e falar, sabe quem teve lá? Fulana, fulano. Teve lá passando comigo. Tem que ter sigilo, exige isso, gente, a nossa profissão. E muitas vezes, nesse sentido aí que eu tô passando para vocês, né? Às vezes a pessoa ela não quer que comente, porque ela sabe que às vezes ela vai chegar e vão ficar perguntando para ela, e aí, o que vocês conversaram hoje? Né? Ou então cobrando, né? Ué, mas se você não tá fazendo reflexoterapia, era para você estar melhor. Quanto é que você tá gastando lá? Né? Você ainda tá falando isso? Olha como você agiu. E às vezes a pessoa precisava, né? Se posicionar na casa, ter mais voz, mais atitude, falar o que quer, o que não quer, o que gosta, o que não gosta. E de repente a pessoa começa a fazer isso, e aí vem a cobrança. Então, não é pra gente pensar assim, mas que bobagem, por que não quer que fale? Nós não sabemos o que acontece ali dentro. A gente não sabe exatamente tudo o que acontece. A gente só precisa respeitar a pessoa, né? E aí, quando a gente vê essa situação assim, a gente vê que é apropriado que a gente pegue o costume de agir assim, né? Não precisa eu saber se a pessoa quer que fale ou não fale. Simplesmente eu pego um costume de não ficar falando. Até mesmo, gente, uma coisa que parece não existir um problema. Falar que a amiga, a sua amiga tá também fazendo reflexo aqui comigo, ou a sua prima, né? Ou a sua tia. Pra gente, às vezes, pode não parecer um problema, mas nós não sabemos tudo que está envolvido. Vocês estão vendo que não é massagear o pé, entende? Não é apertar ponto só. Tem que pensar em tudo isso. Eu vejo muita coisa ainda em consultório. Eu não falei que recentemente veio a moça e comentou sobre isso e explicou o motivo. Falou assim, que né? Meu pai e minha mãe quer que eu passe lá numa que tem pertinho da minha casa. Eu não quero. E também não quero desagradar meu pai e minha mãe, né? Então fica como que não precisa, né? De saberem agora que eu tô vindo aqui. Depois eu falo, até ela falou, depois eu falo, depois de algumas sessões eu vou comentar com eles. E às vezes, gente, não é nem algo muito grave, às vezes é porque alguém da família quer pagar e a pessoa não quer que alguém pague. Às vezes a mãe quer pagar para o filho a sessão e o filho tem dó que a mãe pague, então prefere às vezes não falar que tem, para a mãe não se preocupar, não querer desembolsar o valor da sessão. Olha só, já vi isso acontecer, entende? Então é a hora que a gente precisa olhar, né, para o nosso comportamento e a gente pensar, porque por mais que a gente saiba e tenha certeza, não, eu sou ética, né, eu não saio machucando ninguém em palavras, né, eu sou de confiança, eu sou de responsabilidade, eu não fico compartilhando assuntos das pessoas, é o que está sendo tratado, quando a pessoa foi, eu, né, não fico criticando, não fico dando bronca,
Eu atendo bem as pessoas, eu olho para elas, eu escuto elas, eu dou o tempo para elas necessário para que elas contem para mim o que elas estão sentindo, ou se elas não querem contar, eu analiso os pés e vejo ali as principais emoções que ela está passando e trato através dos pontos reflexos, de técnicas de apoio emocional, eu ajudo essa pessoa, por mais que a gente olhe e a gente veja que a gente é uma pessoa que está fazendo isso. Sempre tem ajustes, tá, gente? Sempre tem ajustes para a gente realmente fazer a diferença naquela sessão e prestar o atendimento da melhor qualidade possível, tá? Então, ninguém quer sair da sessão ferido mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Então, assim, é tanta coisa, sabe? É muita coisa mesmo que as pessoas elas querem. A gente precisa pôr na nossa mente isso o tempo todo. As pessoas querem alívio das suas dores. O tempo todo, gente. Alívio das suas dores físicas e emocionais. Mesmo quando a gente vai falar aí de uma insônia é uma dor, não é? É uma dor, dói. Dói não dormir, né? Tem gente que não dorme há 10 anos, 20 anos. Fala, olha, eu não sei o que é dormir. Olha isso. É uma dor que a pessoa carrega. Então, as pessoas querem alívio de suas dores. Já tem gente que tem traumas profundos. Tem pessoa que procura reflexo porque ela quer aprender a se posicionar, a dizer não, aquele nó na garganta em sentido emocional saia, né? Se sentir aliviado daqueles pesos que ela sente que ela carrega a vida toda. É uma grande dor. E aí pensa uma pessoa dessa, ela vai buscar reflexo. E a gente julga e não percebe, a gente dá bronca e não percebe, fala de puxar a orelha e não percebe. Eu já vi até gente falar assim, mas eu já expliquei tanto para você, você ainda não entendeu? Eu vou explicar de novo, né? Como é que a pessoa se sente? Uma criança ali, né? Na frente do terapeuta. Então, assim, e às vezes o terapeuta faz e não percebe, porque ficou automático. Tá atendendo, ficou automático. Mas também não percebe muitas vezes que gasta tanto, às vezes, em propaganda, né? Investe tanto num consultório e não tem o número de clientes, pacientes que queria. E às vezes estudou tanto, aprendeu tanto, fez tanto curso e tá ali, né? Nesses ajustes na postura, né? Como se comportar na frente do paciente. E às vezes a gente traz vícios de família, né? Então, pra gente, às vezes, tem coisa que é normal, porque a gente cresce vendo, né? Tem muito terapeuta que tem um jeito de ser que se a gente vai lá, conhece a irmã, o pai, a mãe, a gente vê que é tudo igual, né? Naquele jeitão. E de repente a pessoa traz esse jeito para o consultório e não combina muito. E daí o que vai acontecer? A pessoa não sabe disso tudo que eu falei aqui, que precisa prestar atenção nisso tudo, que não é só aprender o ponto reflexo, não é só uma pinha na mão, e a pessoa para, gente, um ótimo profissional, poderia ali, com a técnica que tem, produzir ótimos resultados, transformações maravilhosas, mas só precisava ajustar isso, prestar um pouquinho de atenção nesse como se comportar, né, diante do paciente, né?